Senhoras e senhores, muitas informações do Fluminense nesse vídeo. Saiu atualização sobre o estado de André. Também tem informação sobre como que tá a classificação geral dos primeiros colocados. O Fluminense precisa ficar bem para decidir os jogos no mata-mata em casa. Na verdade, né, dizem que é melhor. Enfim, a gente vai debater muito sobre isso aqui também. E outra notícia também interessante para você, torcedor tricolor, acompanha esse vídeo até o final. Deixe seu like e ative as notificações. Vamos embora para mais um vídeo com muita informação. Hoje eu vou ficar nessa tela aqui. Eu quero já começar com a primeira informação, que é da classificação geral dos primeiros colocados da Copa Libertadores, porque eu tô trazendo essa informação aqui, porque a Libertadores, né, assim, mata-mata, você decide em casa se tiver uma campanha melhor na fase de grupos do que a outra equipe. E no caso do Fluminense, o Fluminense é primeiro colocado. Nas oitavas, vai enfrentar o segundo colocado, claro, se o Fluminense terminar em primeiro. Mas depois, nas outras fases até a semifinal, corre o risco do Fluminense ter que decidir fora. Decidiu fora contra o Olímpia, contra o Internacional. O Fluminense foi bem, passou, foi campeão. Mas eu particularmente, muita gente também concorda comigo, e você já pode deixar a sua opinião aí nos comentários, que pô, você decidir em casa a classificatória é muito melhor, porque você vai ter aquele apoio da torcida num jogo decisivo. Então, terminou o primeiro turno, entre aspas, da Libertadores, e o Fluminense, gente, está na liderança do seu grupo, do grupo A, só que o Fluminense é o pior primeiro colocado, tá? A classificação tá assim, o Bolívia em primeiro com 9 pontos, seguidos do Atlético Mineiro, do River Plate em terceiro, o Palmeiras é o quarto, o Talleres da Argentina o quinto, o Junior Barranquilla é o sexto, o Huachipato o sétimo e o Fluminense oitavo. O Fluminense perdeu uma grande oportunidade no jogo de ontem contra o Cerro de somar 3 pontos e ficar muito bem encaminhado na Copa Libertadores. Então, o Fluminense precisa melhorar nesse ranking, porque, claro, como eu falei aqui, nas oitavas de final, o Fluminense passando em primeiro, naturalmente a gente vai pegar um segundo colocado e vai decidir em casa. Mas a partir dali, a gente pode pegar um time que terminou em primeiro e ter que decidir fora, o que eu acho ruim. Por exemplo, um Bolívar da vida. Cara, seria muito ruim ter que decidir com o Bolívar lá na altitude. Concordam comigo? Imagina, decidir lá na altitude a 3.600 metros acima do mar. Bem complicado. Pô, você decidir contra o Atlético Mineiro lá na casa deles também é complicado. Contra o River Plate no Monumental seria uma coisa de doido. Palmeiras na grama sintética, né? Então, o Fluminense ele precisa melhorar a sua pontuação, terminar bem essa fase de grupos, terminar em primeiro de preferência, né? Porque isso vai nos ajudar também, importa nessa questão do mata-mata de decidir em casa. Então, tá aí essa informação. O Fluminense hoje é o pior primeiro colocado entre os 8 grupos da Copa Libertadores. E o grupo do Fluminense, gente, vamos combinar, é um grupo que, mesmo o Fluminense jogando esse futebolzinho aí, a gente viu que o Fluminense é melhor que todo mundo. Então, o Fluminense poderia ter mais pontos. No mínimo aí, era para o Fluminense ter os 7, né? O jogo de ontem do Cerro era completamente ganhável, vencível. Mas, enfim, o Fluminense não venceu e se encontra nessa situação atual. Falando de Libertadores ainda, o Fluminense alcançou uma marca importante. Isso aí a gente não pode negar. E é uma notícia positiva. O Fluminense agora está 11 jogos sem perder na Copa Libertadores. Desde o ano passado, foram 18 gols marcados e 9 sofridos nesse período. Essa invencibilidade começou no jogo contra o Sporting Cristal pela última rodada da fase de grupos da Libertadores passada. Aí depois teve os confrontos contra o Argentino Júnior. É importante lembrar, né? O Fluminense não perdeu no mata-mata até a final, né? Todo mata-mata, o Fluminense não perdeu. Então, fez aumentar esse número aí
positivo de invencibilidade na Copa Libertadores, depois os jogos contra o Olímpia, né, 2-0 aqui e 3-1 lá, os jogos contra o Inter, 2-2 aqui, 2-1 lá, final da Copa Libertadores e os 3 primeiros jogos dessa Libertadores. O Fluminense empata com a Alianza, fora, ganha do Colo-Colo e empata com o Cerro fora de casa também. Então é uma marca positiva, isso aqui a gente tem que elogiar, é uma marca realmente que mostra o peso, o tamanho do Fluminense na Copa Libertadores hoje. É o atual campeão e é muito difícil vencer o Fluminense nessa competição e a gente espera que siga assim, né? Quem sabe a gente consiga chegar até a final, ganhar mais essa Libertadores sem perder, né? Um título da Libertadores invicto dá uma moral do caramba, né? Mas enfim, fica essa curiosidade dessa informação. Fluminense há mais de 10 jogos, há 11 jogos invicto na Copa Libertadores. Apesar da sua chateação do jogo de ontem, da minha também, é uma marca positiva que é sempre bom a gente trazer aqui. A gente às vezes fala muita critica, coisas ruins, mas coisa boa também a gente tem que falar, apesar, né, do momento do jogo de ontem não ter sido bom da equipe do Fluminense. Vamos falar do André agora, notícia importante que saiu agora no início da tarde, notícia sobre atualização, né, do trauma do André. O Fluminense publicou ontem à noite, né, a informação que o André tinha sofrido um trauma no joelho direito. Ele fez testes físicos ainda no vestiário, essa é uma informação do Vitor Lessa. As avaliações preliminares apontaram uma possível lesão de LCM, ligamento colateral medial do joelho direito. Trata-se de uma lesão parecida com a do Alexander, que ele ficou um tempão fora também, e com uma gravidade menor do que a do Lelê, que foi o ligamento cruzado anterior, o rompimento. No entanto, por se tratar de um teste inicial, ainda não dá para descartar uma situação mais grave. O André vai passar por exames que vão constatar o real grau da lesão. Eu tinha ficado um pouco mais otimista porque o André saiu de campo andando, né? Não foi o caso do Lelê, que teve que sair de maca, mal estava aguentando botar o pé no chão, não estava conseguindo, na verdade, né? Então, mas ele também sai com um joelho imobilizado, de muleta, mas parecia ser uma situação muito melhor do que a do Lelê. A gente só vai ter certeza realmente quando sair o exame. O André se machucou, né, se lesionou após tentar uma finalização da entrada da área. Ele teve a perna direita travada nessa forte dividida com o marcador paraguaio. E a Central também já tinha publicado no Twitter, o GE trouxe a informação. O André não seguiu com a delegação para São Paulo, não tinha nem motivo, né? E já está no Rio de Janeiro. Ele deve fazer os exames por aqui para a gente saber realmente o que tem o André. E é uma notícia preocupante porque tem a questão de campo e tem a questão do Fluminense ter a expectativa de vender o André. Porque se for uma lesão de rompimento e o André ficar meses fora, esquece, né? Pelo menos por enquanto, e o valor de mercado do André vai cair muito. E aí o Fluminense vai ter que buscar outras soluções financeiras para, né, aguentar os custos da temporada, porque o Fluminense sempre conta com vendas durante o ano. E essa venda do André, a gente já está contando, o Fluminense já conta há bastante tempo, apesar de não ter vendido ainda. E também, claro, a questão do campo, né? Perder o André pro restante da fase de grupos da Libertadores seria bem ruim. Tem a Copa do Brasil que a gente vai começar na semana que vem, tem o Brasileirão também, que é um campeonato muito difícil. É sempre importante você ter os jogadores à disposição. Infelizmente aconteceu isso com o André e a gente espera que seja o menos grave possível para ele estar em campo o mais rápido possível com a camisa do Fluminense. Vídeo rápido aqui para trazer essas informações, essas atualizações. Comente aí, torcedor tricolor. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.